ajoelho-me diante de ti, já que tudo que é bom vem de ti. Por isso peço habilidade para as minhas mãos, lucidez para meu espírito e compreensão para meu coração. Afaste de mim a cobiça e a mesquinhez. Dá-me correção nas atitudes E e força para poder aliviar ao menos uma parte da carga de sofrimento dos meus semelhantes. Dá-me a graça de compreender o privilégio que tu me concedes. Dá-me a graça de confiar em ti com a fé simples de uma criança. Amém. Começa agora mais um plantão médico com o Dr. Ailton Ferreira. São 9h06. Estamos iniciando mais um plantão médico e agora você, meu amigo, minha amiga, tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone já está à sua disposição aqui no 87.5 FM. O 4243-4597. 4243-4597. Ou então pelo WhatsApp, que é o 99541-2308. 99541-2308. São 9h07. E cedinho, logo cedinho aqui, o Marcelo. O Marcelo, ele é morador aqui na cidade, no bairro da Granja Carolina. Ele diz o seguinte: doutor Ailton, o meu pai tem 72 anos, está sofrendo muito de mal de Parkinson e ele gostaria que eu falasse a respeito. Olha, Marcelo, a doença ou o mal de Parkinson, ela é uma das doenças do grupo das doenças degenerativas neurológicas, assim como Alzheimer, como esclerose múltipla. Ela é uma doença onde existe uma degeneração do sistema nervoso. Quem descreveu essa doença foi no ano de 1817, ou seja, há 200 anos, Parkinson, ele descreveu essa doença. Como eu disse, o Parkinson é uma doença degenerativa, ela é uma doença neurológica que se caracteriza por alterações de motricidade, de movimentação. O indivíduo que tem a doença apresenta algumas características. Por exemplo, o rosto do indivíduo com Parkinson, ele perde, obrigado, Valtão, ele perde a expressividade. O indivíduo com Parkinson, ele tem a chamada fáscies de jogador de pôquer. Ele não transmite através do rosto tristeza, angústia, ele sempre está com aquele tipo de expressão facial, não é? Então, primeiro, fáscies do jogador de pôquer. Segundo, o indivíduo, ele tem alterações, como eu disse, de motricidade, de movimentação. Ele tem muito tremor, ele treme. O indivíduo que tem Parkinson, ele realiza movimento repetitivo do polegar com o indicador. Seria o movimento do indivíduo que conta dinheiro, não é? É o movimento do contador de dinheiro. E a doença, ela atinge mais homens do que mulheres e na faixa de 65 a 75 anos de idade. Mas o que acontece com o indivíduo que tem Parkinson? Por que ele apresenta essas alterações de motricidade, de movimentação?
Existe uma substância produzida pelo cérebro chamada dopamina. O que existe é uma diminuição na produção dessa substância, que é a dopamina, que realiza, vamos assim dizer, a sintonia fina dos movimentos. A sintonia da movimentação, dos movimentos, ela é realizada por essa substância dopamina. E não se sabe o porquê, o indivíduo que tem a doença, o mal de Parkinson, tem uma produção diminuída dessa substância. O motivo, como eu disse, não se sabe por que a dopamina está diminuída ou o que leva à diminuição da dopamina. A doença de Parkinson, ela não tem cura. Não tem cura. O que existe é um tratamento que tenta, não é, substituir essa substância, essa dopamina, e o tratamento também de apoio para diminuir o sofrimento da pessoa. O médico especialista no mal de Parkinson é um médico neurologista. E existem alguns casos onde ocorrem alterações graves de motricidade ou de evolução rápida da doença. Em alguns casos está indicado o tratamento cirúrgico, que é controverso. Como eu disse, o médico especialista é o médico neurologista. Ok? Um beijo muito grande, viu, aos amigos da Granja Carolina. Um abraço muito grande ao nosso ouvinte Marcelo. O Joaquim mora aqui na região central. Ele diz o seguinte: doutor Ailton, eu tenho hérnia de disco na coluna. Eu devo operar ou não? Joaquim, nós temos 7 vértebras no pescoço, que são as vértebras cervicais. Nós temos 12 vértebras na região do tórax, que são as vértebras torácicas, e as vértebras mais abaixo aqui, que são as vértebras lombares. 5 vértebras lombares. Essas vértebras, elas não estão encostadas em atrito umas com as outras. Existe um espaço onde existe uma substância, um disco, e esse disco tem a função, não é, de, primeiro, distanciar uma vértebra da outra, e segundo, produzir a movimentação da coluna. A coluna se movimenta por conta da existência dos discos que entre uma vértebra e outra existe. Chama-se disco porque tem um aspecto de disco realmente. Muito bem. Quando existe nesses discos um abaulamento, não é? Esse abaulamento, ele pode ou não comprimir o nervo que sai da medula e vai para as diferentes estruturas, desde da nuca até a região do cóccix. Muito bem. O indivíduo pode ter várias hérnias e não apresentar nenhum tipo de sintoma. Por quê? Porque a hérnia não está comprimindo nenhuma estrutura neurológica. Quando a hérnia, essa protusão, né, comprime, viu, Joaquim? Comprime uma estrutura nervosa, o indivíduo pode apresentar dor, e muita dor, dependendo do local. Então, quem vai ditar se você precisa ou não de cirurgia é o médico, ou o médico ortopedista, ou o neurocirurgião. E, normalmente, quando a compressão, quando esse disco está comprimindo a estrutura do nervo, e essa compressão produz um quadro de dor, de dificuldade de movimentação, que limita o indivíduo. Eu, Ailton, há coisa de 7 anos, eu tive uma hérnia discal aguda, por conta de esforço físico, e essa hérnia, realmente, ela comprimiu o meu nervo, que é ramo do nervo ciático, que sai da coluna, e me deixou na cama. Eu não conseguia me levantar, eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar em pé. E eu de forma urgente, né, eu fui internado lá no Hospital Edmundo Vasconcelos e fui operado de urgência, inclusive pelo meu
pelo professor da Escola Paulista, doutor Tela, e estou bem, né? Eu fiquei internado uma semana, fiz fisioterapia e me recuperei. Eu acredito que se eu não tivesse operado, eu ainda estaria na cama. Por quê? Porque a minha hérnia era grande, foi de um esforço muito forte que fiz, e essa hérnia comprimiu o ramo do meu nervo ciático, e era uma dor insuportável, não é? Então, respondendo aqui ao Joaquim, que mora na região central aqui da nossa cidade, Joaquim, a hérnia pode ou não ser cirúrgica, né? Você pode ter a hérnia e não ter sintoma. Quem vai ditar se é uma condição cirúrgica ou não é o médico ou ortopedista ou neurocirurgião, e normalmente a indicação cirúrgica está relacionada ao desconforto, né, e principalmente à dor. Né? Ok? Tem outra pergunta aqui do Paulo. O Paulo também, ele pergunta o seguinte: doutor Ailton, eu operei de hérnia há 4 anos, a hérnia voltou, não é? Ela voltou. Por que a hérnia voltou? Isso é uma pergunta muito comum. Olha, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. Então, nós temos, entre uma vértebra e outra, nós temos discos. E o disco, como o nome diz, ele é um disco. Ele é um disco, não é? Em torno dos 360 graus do disco, você pode ter uma hérnia. O fato de você ter operado uma hérnia não significa que você não vai ter mais hérnia. Você pode ter hérnia em outro disco. Você pode ter hérnia no mesmo disco, só que em outra posição da circunferência do disco. Né? Quem vai dizer isso? Futuro a Deus pertence. Eu tive essa hérnia, graças a Deus não tive mais. Eu tô maneirando no meu esforço físico. Na verdade, há coisa de 5 anos eu tinha muita atividade física aeróbica, jogava futebol, enfim. E fiz um esforço físico muito grande de pegar peso. E isso comprimiu minha coluna e ganhei uma hérnia aguda que evoluiu para uma compressão grande do ramo ciático e tive que operar. Né? Hoje, eu evito fazer um esforço físico muito grande, voltei a ter atividade física, vivo normal, não sinto nada, jogo futebol, nado, jogo tênis, enfim, e não sinto absolutamente nada. Eu vou ter outra hérnia? Não sei, futuro a Deus pertence. Mas não é aquela hérnia que voltou, eu vou ter outra hérnia, não é? Eu posso ter várias hérnias, não é? E como eu disse, a hérnia pode ou não ser cirúrgica, ok? É importante sempre, viu, Joaquim, ter atividade física. A frase importante da ortopedia é que o que não articula não lubrifica. Né, Rafa? O Rafa está meio gordinho aqui. O Rafa Mendes, nosso técnico, o que não articula não lubrifica. É importante ter atividade física. Já tenho 70 anos, posso fazer atividade física? Bom, se você tem mais de 40 anos, 50 anos, e quer ter uma atividade física aeróbica, tipo jogar futebol, é importante você consultar o cardiologista. Porque se você está parado muito tempo, você pode ter comprometimento das artérias coronárias, do coração, não é? Que, se você não fizer esforço físico, você vai viver até os 100 anos. Mas se você tiver uma atividade física aeróbica que solicite o coração, como o coração está no limite da sua condição, você pode, de repente, ter um infarto agudo jogando futebol e morrer, não é? É muito comum indivíduos, infelizmente acontece, o indivíduo entra numa academia, se empolga, fica fazendo esteira, não está preparado para isso, o que acontece? Ele infarta na esteira e acaba morrendo. Por isso que é importante, quem quer ter atividade física, e é importante que tenha, não é? Caminhada, eu não quero correr, então anda. O efeito da caminhada é o mesmo efeito de correr, não é? Só que com menos risco. Quem anda, a probabilidade dele infartar é muito menor do que o indivíduo que vai dar um pique numa esteira, não é? Agora, como é que eu sei se eu tenho problema ou não no coração? Primeiro, procurar um cardiologista. E existe um teste chamado teste ergométrico. Como é que é o teste? Você coloca eletrodos, aquele eletrodo do eletrocardiograma, e você é monitorado no computador. Aí o médico
põe você para andar na esteira. Aí eu estou andando na esteira, andando devagar, e aqueles eletrodos vão transmitir ondas eletrocardiográficas no computador. Aí o médico da mesa, ele acelera a esteira, começa a aumentar a velocidade. E você começa a aumentar o seu esforço físico. As ondas eletrocardiográficas que aparecem no computador, elas estão normais. Aí o médico aumenta, pergunta, está cansado? Não. Aumenta a velocidade da esteira. Se o indivíduo tiver má circulação, e má circulação nós chamamos de isquemia, se ele tiver má circulação, as alterações do eletrocardiograma vão aparecer na tela do computador do médico. E o que acontece? Ele está aumentando a velocidade da tua esteira, você, obviamente, está aumentando o teu esforço físico, e o médico está de olho no teu eletro, simultaneamente. Começa a surgir ondas de isquemia, o médico, na hora, olha o computador e observa. E o que ele faz? Desliga o computador, desliga a esteira. Desligando a esteira, para, não pode fazer mais, porque você tem isquemia, ou seja, falta de oxigênio, naquele momento. Se aquele momento for alta intensidade da esteira, isquemia aos grandes esforços. Se for no meio, isquemia aos médios esforços. E tem pessoa que tem um coração tão ruim que tem isquemia aos pequenos esforços. O indivíduo começa a andar e já aparece ondas de isquemia. E aí? E aí aparece o resultado, teste ergométrico, 2 pontos. Isquemia aos pequenos, médios ou aos grandes esforços. Isso é um indicativo de que o seu coração tem artéria entupida. E qual é o próximo passo? Fazer um exame para avaliar quanto que está entupido e quem é que está entupido. Qual artéria está entupida. Então, o segundo exame é a chamada cinecoronariografia, né? O tal do cateterismo. O cateterismo, eles pegam pelo braço ou pela virilha, sobe um catéter, esse catéter vai até a entrada da artéria coronária no coração, joga um contraste e o raio-x mostra o desenho da árvore, né, coronariana, aonde está obstruído ou não. Aí sai o resultado seguinte. Resultado do cateterismo, 2 pontos. Obstrução da artéria, por exemplo, circunflexa, 80% dela está entupida. O médico cardiologista vai interpretar esse resultado. Um exemplo, todo mundo, só para você entender, Avenida Paulista, se a Avenida Paulista estiver toda parada, parou, entupiu, teve um acidente, parou a Avenida Paulista, a gravidade é uma. Do que, por exemplo, a rua de baixo, a rua Pamplona parada. É outro resultado, não é? Por exemplo, a artéria descendente anterior, que é uma artéria importante do coração, se você tiver ela 80% entupida, você está com a Avenida Paulista parada. A repercussão é grave. Então, o próximo passo pode ser indicado, no momento do cateterismo, uma angioplastia, onde o indivíduo faz uma desobstrução naquele momento, coloca-se ou não uma mola, ela entra fechada e quando larga ela abre, dilatando essa artéria, essa molinha nós chamamos de stent, ou, naqueles casos em que existe indicação, o indivíduo faz uma ponte de safena, ou seja, retira-se a veia safena da perna, e essa veia é utilizada para fazer pular aquela obstrução, não é? Refazendo a circulação coronariana. Ok? É isso. Eu lembro que o médico especialista é o médico cardiologista. Todo indivíduo acima dos 30 anos, 40 anos, ele deve sempre fazer controle, ter atividade física e fazer exames de sangue para ter controle de colesterol, triglicerídeos, glicemia, que são fatores que levam ao entupimento das artérias. E eu lembro que o principal fator que leva ao entupimento de artéria é o cigarro. O cigarro leva ao entupimento das artérias do coração e de todo o corpo. Não é? Eu falo para as pessoas que é uma tremenda idiotice fumar. Não é?
O indivíduo para fumar tem que ser, na minha opinião, um indivíduo que não tem consciência do prejuízo que o cigarro faz. Tem alguém na linha? Márcia. Alô? Oi, Márcia. Alô? Márcia? Ô, Márcia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Márcia, você fala de onde? Eu falo de Cotia, do Arco Verde. Ah, o Arco Verde. Opa, um abraço grande a todos. Pode fazer sua pergunta, Márcia. Então, doutor, minha filha tem escoliose na coluna. Escoliose, tá. Aí o médico acha que ela deve operar, mas será que corre algum risco assim depois? Bom, a coluna, quando nós observamos um indivíduo de costa, sem camisa, uma moça ou um menino, a coluna ela é reta na posição, quando se observa por trás. Quando ela entorta, dando um aspecto de S, nós chamamos de escoliose. O que é escoliose? É coluna em forma de S. Ao invés dela ser reta, ela tem aquelas curvas que não são normais, e essas curvas nós chamamos de coluna com escoliose. Muito bem. Quantos anos tem tua filha? Tem 17. É jovem. Normalmente, a escoliose, quando é em criança, não é? Ela tem correção com o uso de coletes, com o uso de fisioterapia e etc. E lembrando o seguinte, não é? O maior causador de escoliose em adulto jovem, que nem adolescente, é a tal da mochila que usou quando era criança. Não é? Então, coloca a mochila só em um lado do ombro, hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso produz um desvio importante na coluna, que muitas vezes pode ser escoliose. A sua filha é gordinha ou magrinha? É magrinha, bem magrinha. Bem magrinha. Menos ruim, menos ruim. Olha, a escoliose, o meu filho caçula, o Dani, que joga futebol, ele tem uma escoliose. E hoje ele não tem nada. Como é que ele corrigiu? Nadando, natação e fortalecimento de musculatura, fisioterapia. Mas a escoliose dele era pequena, né? A escoliose, quando ela é severa, quando ela é intensa, não existe tratamento que cure. Aí estaria indicado a correção cirúrgica. Da onde é o médico que quer operar a sua filha? É lá na Avenida Paulista. Qual serviço é? Oi? Qual o hospital que é? É o Hospital São Paulo. Ah, olha, o Hospital São Paulo, que é da Escola Paulista de Medicina, é um hospital extremamente ético e sério. Se ele diz que precisa operar, é porque tem realmente indicação cirúrgica. E você pode ficar tranquila que o hospital, primeiro que é uma cirurgia realizada na mão de profissionais competentes, eu tenho certeza, né, que terá êxito, que será bem realizada. E deve-se, já que a sua filha é magrinha, ela tem muita dor na coluna? Não, ela não sente dor nenhuma. Tá. O problema da escoliose é quando engravida e quando ganha peso. Então, a menina é magrinha com 16, 17 anos. Aí, quando casa, começa a ganhar peso, engravida, aí começa a surgir as dores. Eu tenho muitas pacientes com escoliose severa que já são senhoras, e elas sofrem muito, e a dor veio com a idade, não é? E com o aumento de peso. Então, vou falar uma coisa. Se minha filha estivesse na Escola Paulista, lá no Hospital São Paulo, e o médico do Hospital São Paulo indicasse a cirurgia, eu ia realmente fazer a cirurgia, porque o Hospital São Paulo, a equipe do Hospital São Paulo é extremamente ética e competente. Se eles estão indicando, é porque realmente necessita. Tá bem? Ele falou que ela não pedir a cirurgia, que corre risco de furar o pulmão. Isso existe. Então, a escoliose dela é muito severa. Tá grande, ela tá muito bem severa. forte, sim. Então, olha, siga as recomendações do médico lá da Escola Paulista. Eu tenho certeza que é o melhor caminho, tá bom? Tá bom, obrigado pela resposta. Ok. Várias palavras aí. Eu que agradeço
a sua audiência. E posso pedir um favor para você e para os amigos que estão ouvindo? É importante. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora que me deixou muito feliz. Eu, quando estava na Rádio Capital, eu tinha um programa lá todo sábado, das 8 às 10 da manhã. Eu entrava depois do Zé Bétio e antes do Eli Correia. Eu estava tomando café lá numa lanchonete do Hospital das Clínicas e encontrei uma senhora. Essa senhora falou para mim: doutor, eu preciso agradecer o senhor. Eu falei: por quê? O senhor salvou a vida do meu marido. Eu falei: onde foi isso? Ela falou: na rádio. Eu falei: como assim? Ela falou: o senhor comentou na rádio que as pessoas que estão infartando podem vir a ter dor no estômago. Por quê? Porque o coração, ele fica em cima, a parte de baixo do coração fica quase que em cima do estômago. Então, quando o indivíduo está infartando na parte de baixo do coração, a dor se manifesta no estômago. Então, eu falo o seguinte: todo indivíduo que já tenha idade, ele nunca teve dor no estômago e, de repente, começa a ter dor no estômago, é importante procurar o hospital para excluir a possibilidade do coração. E aí ela falou: o meu marido nunca teve dor de estômago. De repente, ele teve uma dor violenta no estômago que o médico do posto de saúde falou para ele tomar remédio para gastrite. Ele voltou para casa, a dor não melhorava. Aí eu levei no hospital do coração e o médico falou: olha, ele está infartando. Se ele não tivesse vindo para o hospital, ele teria morrido. Aí ele fez ponte de safena. E aí ela falou: se não fosse a informação que o senhor deu no rádio, eu não saberia disso. Então, eu peço a você e aos amigos, divulgue, não é? Divulgue. Esse programa é essencialmente médico. Aqui não se fala nada a não ser medicina, não é? E a função realmente é esclarecer as pessoas de que se você tem um conhecimento médico, você pode realmente salvar vidas, tá bom? Então, indique, olha... ouça na rádio 87.5. Aqui no trabalho não tem rádio. Você pode ouvir pela internet, não é? www. Tá. E eu agradeço, tá bom? Obrigado. Deus abençoe a senhora e a toda a família. E que precisar, eu estou às ordens, tá bom? Amém, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Um beijo grande a toda a família, Amém. viu? Obrigado. Com Deus. São 8 horas e 33 minutos. A Maria Adelaide, ela é moradora aqui ela disse que está acompanhando pela internet, ela é moradora em Osasco. Maria Adelaide, ela diz o seguinte: nunca tive dor de cabeça e normalmente estou tendo muita dor de cabeça na região da testa. O que eu devo fazer? Maria, toda pessoa que tem dor de cabeça precisa procurar um médico, não é? Dor de cabeça, cefaleia, pode ser por vários motivos. O primeiro motivo, que é mais comum, é a tal da sinusite. Sinusite são cavidades que nós temos dentro do osso, da região do nariz, que tem a função de umedecer e aquecer o ar antes do ar entrar no pulmão. Essas cavidades, muitas vezes, sofrem um processo infeccioso, e esse processo infeccioso dos seios da face, que são cavidades que nós temos, nós chamamos de sinusite. E quais são os sintomas da sinusite? Primeiro, o indivíduo pode ter ou obstrução nasal ou coriza, não é? Secreção aumentada na região nasal. O indivíduo pode ter, muitas vezes, quando a sinusite é intensa, ele tem uma coisa chamada cacosmia, que é sensação de cheiro ruim dentro do nariz, né? O indivíduo tem cheiro ruim, mas ele vê que é dentro do nariz mesmo, por conta do pus que produz a sinusite, não é? E dor de cabeça. Nós temos, principalmente, na região frontal, na região da testa, a sinusite frontal, que se manifesta com dor, não é? Então, primeiro passo, procurar um médico. Segundo passo, é você tirar uma radiografia, um raio-x simples, né? De preferência um raio-x digital, dos seios da face, e identificar se é sinusite ou não. O outro caminho
Ah, não é sinusite. Pode ser também falta de acomodação visual. Eu uso óculos para ler, né? Normalmente, todo indivíduo acima dos 40, 45 anos, para ler, ele precisa de um óculos. Só para ler, não para andar na rua. Eu uso óculos para ler. Quando eu leio uma revista ou leio alguma coisa sem óculos por muito tempo, eu tenho muita dor de cabeça por falta de acomodação visual, pelo esforço físico que eu realizo. Então, eu faço o quê? Ponho óculos, não tenho dor de cabeça. Então, dor de cabeça pode ser sinusite, pode ser falta de óculos, né? Pode ser enxaqueca. Se excluir essas possibilidades, é procurar um médico neurologista. Existem outras doenças mais sérias que se manifestam por dor de cabeça. Exemplo, aneurisma, pressão alta, não é? Problemas na coluna cervical, que é a coluna do pescoço, pode se manifestar por dor de cabeça. Tá bem? Um abraço muito grande. Tem outra pergunta aqui. O Paulo, morador na Granja Viana, ele gostaria que eu explicasse sobre a apneia do sono. O que é a apneia? A apneia é parar de respirar, né? A apneia do sono é parar de respirar durante o sono. É fácil entender. Coloca, viu, Rafa? Coloca a língua no céu da boca. Colocou? Depois dos dentes é duro, não é? Quando você vai apertando a língua no céu da boca, que o céu da boca chama-se pálato. Coloca, vai apertando e vai lá para trás. Percebe que começa a ficar mole? Ficar mole. Depois, a língua não chega lá, a não ser que você tenha a língua muito grande. Você percebe que a parte final do pálato é mole. Então, a parte pálato é o teto da boca, é o céu da boca. Pálato duro é próximo aos dentes. Lá para trás é o pálato mole. E essa flacidez é maior quanto mais para trás você for. Então, presta atenção. Você está dormindo, viu, Rafa? Você que está acima do peso aí um pouquinho. Você dormindo de costa, ou seja, dormindo igual defunto. Vamos entender assim. Barriga para cima. Quando você está dormindo nessa posição e você entra na fase de relaxamento do sono, o pálato mole, como relaxou a musculatura, ele desaba. Como é que é? Ele cai. Cai aonde? Ele cai em cima do começo da língua, lá atrás. E quando ele cai, ele entope, ele tampa a passagem do ar. E você para de respirar. Ah, então a obstrução é mecânica? É mecânica. O cara para de respirar. Né? Normalmente, quando o pálato começa a descer, o indivíduo ronca. Né? Então, aquele indivíduo que está roncando e, de repente, ele para de respirar. A companheira ou o companheiro, porque mulher também tem a apneia do sono, ele olha, a pessoa parou de respirar. E para de respirar mesmo. Aí, quando a obstrução ela é mais intensa e o tempo é maior, o indivíduo ele sai da fase de relaxamento até para a sobrevivência, né? A condição de sobrevivência. Ele sai daquele sono profundo e quase que acorda, não é? E isso chama-se apneia do sono. O indivíduo que tem apneia do sono, primeiro, ele não tem um sono relaxante. Então, é aquele cara que acorda com dor de cabeça, mal-estar, ele onde ele encosta dorme, né? Ele vai trabalhar, está sempre com sono, ele às vezes pega no sono no farol, ele está dirigindo, para o carro no farol, ele dá uma cochilada, é perigoso, é uma das condições que leva ao risco de acidente, não é? E casos graves de apneia de sono, o cara faz um AVC. Como assim? Ele para de respirar. Tem cara que morre na apneia do sono. Por quê? Porque ele ficou sem respirar. Não entra oxigênio, o cara morre. E como é que eu observo isso? Primeiro, o indivíduo que tem apneia do sono é um indivíduo mais gordinho. Né? Mais gordinho. Ah, o magrelo não tem apneia do sono? Pode vir a ter apneia do sono, sim. E como é que eu sei? Primeiro, o parceiro, a esposa, o marido, o companheiro fala, ó, você está sem respirar, você acha que está com apneia do sono. Aí procura um médico, normalmente é um médico
otorrinolaringologista, que é um médico de garganta, não é? Ele pede um exame, existe um exame para monitorar, que você vai realmente dormir, e o médico vai avaliar se você tem ou não a apneia do sono, e a partir daí instituir o tratamento. Tem um aparelho chamado CPAP, que é uma máscara que você põe para dormir. Quando você para de respirar, o aparelho empurra o ar para dentro. Não é? Mais ou menos isso. Chama CPAP, esse aparelho. Em alguns casos também está indicado o tratamento cirúrgico com laser, onde se retira aquela região que desaba, que é a região da úvula, da campainha e etc. Tudo aquilo é retirado. Se é retirado, aquilo não vai desabar mais sobre a região da língua, causando a apneia do sono. Tá bom? É Paulo, né? Um abraço muito grande, viu, Paulo? E aos queridos moradores da Granja Viana. A Ana Maria pede o telefone. Eu vou dar o telefone do Centro Médico Cotia. Centro Médico Cotia é uma clínica que tem aqui na região central de Cotia, né? É uma clínica popular que tem todos os médicos, tem cardiologista, neurologista, né? O telefone é 4616-9213, 4616 é 11, não é? 4616-9213 e 4616-9214. Tem mais uns 4, 5 telefones, mas os mais fáceis são esses. 4616-9213 e 4616-9214. 4616-9213 e 4616-9214. No programa da Carol, uma pessoa perguntou por que lá reclamou da recepção, que tem muita gente. Olha, infelizmente, não é? Como o preço é popular, vai muita gente. Não é? Agora, infelizmente, aí não tem o que fazer, é esperar para ser atendido. Não é? E lá tem todas as especialidades médicas. Ok? Dá tempo ainda ou estamos no final? Tá. São 9 horas e 42 minutos, 4243-4597 e o 99541-2308. É o WhatsApp, também ao vivo, 99541-2308, 99541-2308. Eu lembro que você pode acompanhar o programa ou pela 87.5, Rádio Cidade, pelo rádio do carro, ou na sua casa, ou pela internet, www.radiocidadedasrosas, tudo junto, radiocidadedasrosas.com.br, ou, no meu caso, e da Carol também, Carol Rubinato, daqui a pouco estará aqui, pelo Facebook, não é? É só digitar Ailton Ferreira. Como eu tenho vários Facebooks, parece que são 6 Facebook, tem a página também que você pode curtir, tem um Facebook que eu transmito ao vivo, não é? É só procurar, transmitir ao vivo e fazer sua pergunta também, tá bem? O Durval é morador no bairro Monte Santo. Quero aproveitar e mandar um beijo muito grande aos amigos do Monte Santo. A Cleusa, que trabalha com a gente, né? Ela também é fundadora do bairro do Monte Santo, né? Ela e a família dela. Ele fala, doutor, eu fui no oftalmologista, ele falou que eu tenho presbiopia. O que é isso? Presbiopia é o que eu disse, é o que eu tenho também, vista cansada. Depois dos 40 anos de idade, o cristalino, que é uma lente que temos dentro do olho, ele começa a ficar endurecido. E isso provoca um esforço físico para acomodação visual para perto. Nós enxergamos bem, de perto, o indivíduo que não tem problema, a uma distância de 33 centímetros dos olhos, né? Para ler um livro, uma revista. Quando você, a partir dos 40, você começa a ter dificuldade para acomodar o cristalino, que é a lente do olho, para ler, isso nós chamamos de presbiopia ou vista cansada, que a partir dos 40 anos começa com 0,5 graus positivos, ou a partir dos 45 anos 1 grau, quando chega perto dos 50 é 2 graus, né? Nos 55 anos normalmente é 2,5 graus, e acima dos 60 anos
é mais 3 graus para você poder ter uma acomodação visual sem ter dor e ler com tranquilidade. Então, presbiopia o que é? É vista cansada. Presbiopia não é doença, né? É a vista cansada por consequência da idade, ok? São 9 horas e 46 minutos. Dá tempo de... Tem mais uma pergunta? O Léo Diniz, dores de pedra no rim, o que fazer para amenizar? E como descobrir se realmente é pedra ou dor muscular? Léo, pedra no rim é o cálculo renal. A dor vem da região dorsal para baixo da costela, na região posterior da barriga. Essa dor tem irradiação para a região do testículo. Ela vem de trás, passa pela barriga e vai até o testículo. É uma dor realmente tipo cólica, uma dor intensa, que não cede com qualquer medicamento, não é? Normalmente a cólica renal necessita de uma intervenção mais severa. E como é feito o diagnóstico? Primeiro exame de urina tipo 1, para identificar a presença ou não de cristais e a presença de sangue na urina. E o outro exame para identificar é o ultrassonografia, que vai identificar a presença de cálculo renal, ou um exame mais sofisticado seria a tomografia computadorizada, para identificar o cálculo, o posicionamento e o tamanho e etc. Tá bem? E a dor muscular? A dor muscular, ela normalmente, o indivíduo não tem posição, fica numa posição de melhora, a posição antálgica. Existe um endurecimento, o indivíduo sente na região muscular um aumento, parece que tem uma bola naquele músculo que teve a contratura, e normalmente cede ou com calor ou com um relaxante muscular, ok? Abraço muito grande ao Léo Diniz, nosso ouvinte, nosso amigo, e o Alex Pareja. Ele foi agente comunitário. Agente comunitário é uma pessoa importante que realiza um trabalho juntamente com o médico de família, que foi introduzido no Brasil pelo ministro Henrique Santilo. Eu era prefeito em 94 e tive a honra de ser o orador lá em Brasília, quando o ministro Henrique Santilo, ele introduziu, ele inaugurou, vamos assim dizer, o projeto médico de família no nosso país, que resgatava um importante elo entre o médico e o paciente. Bom, vamos à pergunta do Alex. Ele foi agente comunitário e disse que o paciente se queixava de dor na coluna, fez exame e não deu nada. Depois do tempo ele veio infartar e não resistiu. Olha, como eu disse, o músculo cardíaco, o coração, ele tem a parte da frente e a parte de trás. A parte da frente, alta, normalmente tem radiação para baixo. A parte posterior, muitas vezes, ela se manifesta com dor nas costas. Então, é importante sempre procurar um médico. Pessoa de idade, teve dor nas costas, dor no estômago, dor no peito, na região do precórdio, que é a parte anterior, e fazer exame para excluir. Provavelmente, se ele teve um infarto, ele teve infarto na parte de trás do músculo cardíaco, do miocárdio, que dá irradiação para a coluna, para a parte de trás. Tá bom? Abraço grande, viu, Alex? Alex Pareja, parabéns pelo trabalho. E estamos chegando ao final de mais um plantão médico. São 9 horas e 50 minutos. Tem muita pergunta ainda, hein, Rafa? A gente procura responder. Aqueles que deixaram o telefone, eu retorno. Tá bem? Um abraço muito grande. Deus abençoe a todos. Não desliga não, que nós vamos ficar aqui no programa da Carol, né? Carol Rubinato. E Deus abençoe a todos. E até daqui a pouco. Tá bom? Um abraço. Transmissão aí, pé. Transmissão aí, parou. Parar? Pode parar.